O senhor citou as prefeituras do PL. Eu entendo que em outras capitais eles vão disputar apoiando outras pessoas. Afinal, vocês estão com o Ricardo Nunes ou não? E queria encaixar nessa pergunta. O seu pai, né, a família Bolsonaro, teve medo de perder o protagonismo para o Pablo Marçal? Bom, de forma alguma, o Guilherme, como você falou, a gente tem outros exemplos aí lá em Porto Velho, a Mariana, que concorre pelo União Brasil, o próprio Ricardo Nunes, que concorre pelo MDB lá em São Paulo. Eu não enxergo o Pablo Marçal como ameaça a Bolsonaro de forma alguma. Por quê? Porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem um inimigo, né? Infelizmente virou isso na política, em comum, que é a extrema esquerda. Então o objetivo em São Paulo sempre foi não correr o risco de termos a extrema esquerda, o Boulos, eleito prefeito da cidade. Primeiro, que ia ser muito ruim para a cidade, e segundo, que, obviamente, ele seria ali um palanque para o Lula em 2026, algo que o Ricardo Nunes, obviamente, não será. E eu tenho a convicção de que ele vai ser eleito. Eu não vejo o Pablo Marçal como uma ameaça. Eu posso te falar informalmente, né, sem falar qual é a fonte, mas a gente fez pesquisas simulando cenários em 2026, no auge do Pablo Marçal, com Lula, Bolsonaro e Pablo Marçal. E o Pablo Marçal não chega em 2 dígitos, né, contra o Bolsonaro. E além disso, eu acho que ele, né, com suas qualidades e alguns de seus defeitos, ele traz ali uma dinâmica diferente, uma forma, inclusive, que eu entendo, Guilherme, que ele acabou entrando até no eleitor de centro-esquerda, que sempre teve ali acostumado a ouvir um discurso fácil da esquerda, que é encantador muitas vezes, né? Acaba estimulando a pessoa a sonhar com alguma coisa, mas que na prática a gente sabe que nunca vai acontecer, aquelas falsas promessas de campanha. E o Pablo Marçal, por ser uma pessoa na vida privada dele, que acaba sendo uma coisa a se admirar, a forma como ele trata a família dele, o relacionamento dele com a esposa. É óbvio que eu estou falando conhecendo o que ele mostrou na campanha para fora. Não tenho intimidade com o Pablo Marçal, não sei exatamente como é o dia a dia dele, mas se mostra que é um cara família. E, por outro lado, também, eu acho que ele fez uma coisa disruptiva, porque ele mostrou para esse eleitor mais de classe C, D e E que não tem que ter vergonha de ser uma pessoa bem-sucedida. A gente tem que tirar essa mentalidade de que o pessoal mais pobre vai ficar eternamente dependendo do Estado, dependendo de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, com Bolsa Família. Então ele mostrou, olha, o papel do Estado, do poder público é importante para ajudar essas pessoas a não passarem necessidade. Acho que esse é o conceito de um Bolsa Família, por exemplo. Mas, por outro lado, ele mostrou que, olha, se eu pude prosperar, você também pode. Você que é mais pobre, assim como ele diz que veio de escola pública, enfim, os pais são bastante humildes. Então, ele mostrou que o político não precisa ter vergonha de ser bem-sucedido na vida privada e que ele pode, sim, aí sim, mostrar um direcionamento para essas pessoas que, olha, se eu pude, você também pode. Então, o meu sonho é transformar aqui a sua realidade para que você caminhe com as próprias pernas e não dependa de político nenhum. Então, nesse aspecto, acho que foi bem-sucedido. Então, assim, por isso que eu acho que, assim, só para chegar ali no Ricardo Nunes. Nesse aspecto, eu acho que o próprio Marçal teve muito voto que não foi ideológico. A grande maioria dos votos de Pablo Marçal foram, sem dúvida alguma, ideológicos. As pessoas ali que são bolsonaristas, né, como a imprensa gosta de falar, mas eu acho que a direita e o conservadorismo está muito acima do bolsonarismo. Mas foi a grande parte do eleitor que votou em Marçal foi esse perfil, e uma parte foi esse outro perfil que se encantava por uma proposta de um Boulos, por exemplo. Então, eu tenho certeza que ele fez um estrago, principalmente na extrema esquerda, nesse eleitor que agora pode olhar para um político, para um candidato de uma maneira diferente. E óbvio que o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes. Eu disse que ele entrou no momento certo, na dose certa na campanha. O simples fato de ele, por exemplo, não direcionar o voto para o Pablo Marçal já foi uma ajuda para o Ricardo Nunes, assim, imensurável. Então, se hoje o Ricardo Nunes está no segundo turno em São Paulo, também deve ao presidente Bolsonaro, como deve ao Tarcísio, como deve ao Malafaia. Mas ele não tem essa visão, né? O Ricardo Nunes ficou magoado com a forma que o seu pai se portou no primeiro turno, porque a impressão que deu era que ele estava com um pé em cada canoa para ver qual canoa que ia sair na frente, e aí ele colava na canoa que saiu, né? Algum dos dois provavelmente iria para o segundo turno com Boulos. Se fosse Marçal, opa, vou com Marçal. Ou não, vou com Nunes. Ele poderia ter
por exemplo, gravado para o Ricardo Nunes. Ele não gravou para o Ricardo Nunes para a campanha de TV. Eu acho o seguinte, não é por um pé em cada canoa e preocupado com o resultado, se vai perder seguidor ou não vai. Porque ele já cansou de dar demonstrações na política, inclusive enquanto presidente, e ele nos ensinou isso na política, Guilherme, que você não pode fazer um trabalho pensando nos votos que aquilo vai te trazer. Pelo contrário. Mas não foi isso que ele fez? Não foi. Sabe por que não foi? Porque qual é o objetivo inicial lá? De todo mundo sempre foi. Não permitir que a extrema-esquerda, com o Boulos, chegasse à Prefeitura de São Paulo. E o objetivo está atingido. Está atingido, porque eu tenho convicção de que o Ricardo Nunes não vai perder essa eleição para o Boulos. E assim, do jeito dele, óbvio que ele tem ali... Por que aconteceu em São Paulo o cenário real? De fato, nós não tínhamos ali um candidato com perfil de direita. Um perfil ali que mais próximo do presidente Bolsonaro. Tem o Ricardo Nunes, que é um perfil mais de centro, né, mas que não deixa, a gente não pode classificá-lo como centro-esquerda, mas é de centro. E aí o Pablo Marçal vem nesse vácuo de alternativas, como aí sim um candidato mais identificado com as nossas bandeiras, isso é um fato, é inegável, e que ele soube surfar nessa onda. Então os votos não são de Bolsonaro nem de Pablo Marçal, entende? Os votos são da pessoa que se identificou, né, que conseguiu mostrar melhor para a população como a pessoa que reunia essas qualidades, essas características que o eleitor de direita gostaria de ver. Foi o que aconteceu no primeiro turno. Mais uma vez, foi decisivo a participação do presidente Bolsonaro. Porque se ele tivesse, por exemplo, gravado um vídeo ou declarado apoio ao Pablo Marçal, eu tenho certeza que o Pablo Marçal estaria no segundo turno.